Olá, bom dia Cuiabá, bom dia Mato Grosso. Estamos começando mais um podcast aqui pelo nosso podcast Provocação e pelo site Voz MT. E hoje nós vamos falar aqui sobre política, como sempre também a nossa atualidade aqui política e geral. Nós vamos falar aqui com uma pessoa que tem autoridade para falar sobre política, porque vive no dia a dia, no cotidiano e tem muita experiência. O Carlos também já está aqui preparado conosco aqui para que a gente possa bater esse papo aqui com o nosso convidado. Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia, nossos seguidores do podcast Provocação, dando continuidade à nossa rodada com os dirigentes de partido. E a resenha já foi boa antes de começar aqui, Neto. E tenho a satisfação de estar aqui com meu amigo Eusébio, grande articulador dos bastidores da política cuiabana do Estado, presidente do Progressista de Cuiabá, montou uma chapa robusta aí, mostrando todo o potencial que ele tem, e também secretário-geral do partido no Estado, que vem conduzindo aí a reestruturação do partido com o deputado Paulo Araújo, o ex-senador Cidinho. Então nós vamos aproveitar a vinda do Eusébio aqui, que também vem preparando um grande evento aqui na Baixada Cuiabana, e nós vamos tratar todos esses assuntos. Mas desde já, Eusébio, meu muito obrigado por ter aceitado vir aqui nessa humilde bancada, trazer um pouco da história, de todo esse conhecimento que você tem sobre a política do Estado. Bom dia, Eusébio Diniz, mais uma vez e agradecer pela presença aqui no programa Provocação. É uma satisfação muito grande a gente ter aqui um presidente do Partido Municipal, secretário do Partido Estadual, do PP, e a gente vai falar um pouco aqui com nossos internautas, com nossos telespectadores sobre a política, né, aqui de Mato Grosso, a política de Cuiabá, porque sabemos, né, Carlos, que é uma pessoa que está aí dentro dela e entende e vai nos presentear aqui nesse nosso podcast de provocação. Muito obrigado, Eusébio, pela sua presença. Bom dia aos telespectadores, aos seguidores, né? Às pessoas que seguem aqui o podcast, ao Neto, né? Meu amigo de muitos anos, não vou falar quanto tempo, porque é muito tempo, né? Aí vocês vão Nosso descobrir as cabelo nossas até já ficou um idades, né? pouco Mas os branco cabelos já. nos condenam, né? Quando eu conheci Neto, ele era bem mais cabeludo, tinha muito mais cabelo e bem mais preto o cabelo, né? Mas continua essa elegância de pessoa, é um ser humano espetacular que eu tenho, Obrigado. assim, Você também, viu, orgulho Eusébio? de tê-lo como amigo, né? E meu amigo Carlos Hayashida, né? Esse grande articulador político, advogado de primeira, né? Extremamente capacitado, cara inteligente, né? Sabe fazer política como ninguém, grande operador da política, né? E é um prazer estar com todos vocês aqui. Faço questão aí de contribuir naquilo que a gente possa ajudar no mínimo possível. Eu vou começar aqui, Carlos. Vamos fazer um retrospectivo aí sobre a trajetória, né, do Eusébio. Eusébio, como é que foi essa entrada sua para a política aqui de Mato Grosso e esse desenvolvimento até chegar onde Eusébio, que é um grande articulador aí dos bastidores da política? A história, ela não é muito longa, né? Ela é curta porque a gente também não tem esse tempo todo. E a experiência a gente adquire com o tempo. Então, assim, eu comecei militando no movimento estudantil, né? Eu fui membro da AME, que era a Associação Mato Grossense dos Estudantes, e depois eu fui para a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Fiz parte, do processo de reconstrução da UNE no Brasil, né, acompanhando aí na época o Lindenberg, né, e várias outras lideranças, Total Na época do Total, Parente, isso que eu falo, né, Total Parente, Total né? Parente, né, amigo da gente, né, grande companheiro, né, e a gente tivemos essa militância aí no movimento estudantil. Com isso eu já adquiri experiência. E quando foi da criação do PSDB no Brasil, né, precisava ser estruturada uma juventude partidária. Eu era muito jovem na época, e aí a gente foi convidado a participar de alguns eventos da juventude, antiga Juventude Tucana, e eu assumi aí a participação, a coordenação da juventude aqui no estado, e fui tocando essa questão da juventude partidária. Mas fiquei pouco tempo. Logo fui guinado para a Juventude Nacional, e de lá membro do Diretório Nacional, da Executiva Nacional do Partido, aonde tocamos um projeto chamado Pé na Estrada, que era da eleição do Fernando Henrique, comandado pelo então Sérgio Mota, que era secretário-geral do partido, o qual eu tive orgulho de trabalhar, né, atuar junto na política, na construção do partido a nível de Brasil.
E aí a gente foi militando. Militei aqui junto com você, com o nosso querido Roberto França, na política, né? E do Roberto a gente foi tocar a campanha do Blário Maggi, estruturamos o PSDB no estado todo aqui. Na época trouxemos, veio junto conosco, logo em seguida, o ex-deputado finado Luiz Soares, grande amigo pessoal meu, um irmão que eu dos tive, fundadores do PSDB aqui em uma Mato Grosso, reserva né? moral da Moral política da polícia. mato-grossense, né? Na verdade, assim, a turma confunde o Luiz como fundador do partido. O É um Luiz, dos fundadores, né? na verdade, a fundação do partido, ela se deu na universidade, aqui em Mato Grosso. Ela se deu pelo Edson, né? Ela foi composta pelo Della Mônica, né? Na época, o Jamel, né? E outras lideranças. Seu Hassan, Capitaneado nacional né? pelo Mário Cova, né? Mário Covas. O Mário Covas foi, na verdade, o fundador nacional é o Franco Montoro, e que trouxe o Mário Covas. Como aqui o Luiz Soares, ele veio já com mandato para o partido, né? Ele era filiado a outro partido e nós trouxemos ele para o PSDB. Foi o primeiro Ele era deputado. MDBista sempre, né? Sempre, histórico. O pai Histórico, dele, pai né? dele, Doutor Oscar. E aí o Luiz veio para Carlos, ajudar. nessa época era meio criança ainda, né, Carlos? Carlos Mas só- conhece Só nos tudo livros, aqui, só nos ó. livros. né? Só nos livros. E aí o partido foi criado dentro da universidade. O PSDB, ele foi criado assim, dentro do Congresso. Do Congresso ele partiu para dentro da sociedade organizada, depois é que ele desceu para as massas. Depois é que ele desceu para a base, né? E aí nós criamos a militância tucana, aonde colocamos ali movimento comunitário, juventude, mulheres. Foi um modelo que serviu para a organização nacional. E aí eu fui chamado para participar do Diretório Nacional e fiquei lá, né? E fui fazendo política e tal, ajudei aqui na coordenação da campanha do Blário Maggi, quando a gente saiu do PSDB naquela racha com Dante Antero e fomos para o PPS. Aí reorganizamos o antigo PPS, hoje Cidadania, no estado de Mato Grosso, em todos os municípios, hoje 141, né? Na época tinha 126, e a gente organizou o partido no estado todo. Então a minha militância sempre foi partidária. Depois eu fui convidado a ir para o Partido Progressista. Quando o Roberto deixou a política, eu também não quis mais participar. Fui para a iniciativa privada, continuo até hoje, e não quis mais participar da política. Fiquei anos afastado. E fui convidado para ir para o Partido Progressista. Mas aí lá tinha Pedro Henri, Riva, Chico Daltro, era um grupo muito grande, né? E eu nunca quis participar, assim, eu queria um desafio maior, né? O partido na época estava pronto. E aí, com a saída desse grupo, o partido ficou só com o Ezequiel. E aí eu resolvi aceitar o desafio e fui assumir a executiva junto com o Vander Lúcio e com outros amigos, e tocamos o partido no estado. Você falando aí da questão do Antero e do Roberto França, houve um racha dentro do partido que todo mundo perdeu, né? Todo mundo perdeu. Esse é um exemplo aí para os Foi políticos aí, porque Foi o grande exemplo. Nós grande criamos lá o conselho, né? Na época tinha um conselho que era para unificar, o conselho era provocando o racha. e o Roberto ganhava aquela eleição tranquila. Hoje, Né? se você conversar com Antônio Joaquim, né? Se você conversar com Novelli, com Walter Albano, com Antero, com todas essas lideranças da época, os tucanos, os grandes das plumas de ouro Vão da época, reconhecer. eles reconhecem isso, a gente conversa sempre, né? Todos reconhecem o grande erro Grande que erro. foi não ter apoiado a candidatura de Roberto Roberto França França. para governo do estado. Sim. E aí, Carlos? E como que, voltando já para cá, como que ficou toda essa articulação da montagem do time Cuiabá, Eusébio? Como que ficou a chapa do progressista aqui? Vamos eleger quantos vereadores? Rachida, eu tenho certeza que o progressista em Cuiabá faz 3. Estamos em busca da 4ª vaga. Mas aí é matemática. A gente vai depender muito se outras coligações farão 2, farão 1 ou farão nenhum, né? Hoje a eleição ela está no campo majoritário disputada pelo deputado Botelho, que nós o apoiamos, pelo Abílio, deputado Abílio, né, e pelo deputado Lúdio. Né? Então vai depender muito do comportamento dessas 3 candidaturas. Lembrando que a questão do Lúdio na federação ainda está sendo discutida porque o secretário Estopa, né, o vice-prefeito Estopa, colocou sua candidatura também dentro da federação. E isso vai se prolongar, essa discussão aí com certeza vai se prolongar e até definir isso, então você acaba prejudicando, né, as candidaturas a vereadores.
A gente sabe disso, que o vereador ele precisa andar. Hoje faltam exatamente 131 dias para as eleições. Outro dia faltava 240, né? E o tempo passa muito rápido. Então, quem for candidato hoje, se você arrumar 10 votos por dia, você tem 1.300 votos daqui até o dia da eleição. É o que você vai conseguir arrumar. E olha que para arrumar um é difícil, você imagina arrumar 10. Então, eu penso assim, tem que estar com a campanha na rua, por isso que tem a pré-campanha. A pré-campanha hoje no Brasil é 6 meses, são 6 meses de pré-campanha, e campanha efetivamente dita é 45 dias. Então, o grande custo, o grande gasto, a grande despesa financeira, de estrutura, política e tudo mais, é na pré-campanha. Só que lembrando que na pré-campanha você não tem fundo eleitoral. Então, os candidatos precisam de estrutura para poder andar. Então, não adianta você montar uma chapa só para constar, né? Nós temos que montar uma chapa para ganhar a eleição. E, visando isso, nós montamos uma chapa extremamente competitiva, né? Com 28 nomes. Desses 28, 10 são mulheres, né? Nós temos 10 mulheres pré-candidatas, todas com condições de eleição, né? E com 18 nomes de homens, todos com condição de eleição. Não tem ninguém ali que você fala, qual é o risco de ser o menos votado. Igual, né? Uma disputa igual, né? Igual. Por isso que a gente conseguiu montar essa chapa, porque não tem ninguém maior que ninguém, né? Temos 2 vereadores com mandato, que é o Demilson Nogueira e o Lilo, né? E o resto, todos os demais têm condições igual de disputar a eleição. Você já falou para eles que do jeito que está o Estopa lá e o Lúdio, nós acabamos de falar agora que o PSDB caiu nessa arapuca, né? Aí um tempo atrás, né? Ficaram discutindo quem é quem, quando de repente se afundou o barco e levou prejuízo, né? Já tem exemplo aí. Tem exemplos aí, né? É só olhar a política, é isso, né? Uma eleição, ela não se repete. O comportamento de uma eleição, ela não se dá na outra, mas ela serve como bússola e como referência, como comportamento, né? E a primeira coisa que o candidato tem que saber é o seguinte, né? Encaixar o discurso dele, saber o que a população quer ouvir, ter plano, ter planejamento. Eu sempre disse, pessoa com planejamento, uma campanha bem planejada, ela consegue superar todas as dificuldades, seja ela financeira, seja ela de estrutura política, seja do que for, mas ela tem que ser extremamente planejada, nos mínimos detalhes. Você falou a questão da formação de chapa forte, e eu acho que a eleição passada acabou com um pouco isso, daqueles partidos querer fazer uma chapinha para eleger um, né? E eu acho que é o grande sucesso da montagem de chapa, é isso que você falou, mas também a grande habilidade que um presidente municipal tem que ter de trazer grandes nomes para uma chapa forte. Principalmente o próprio PP, né, que muito ficou lá, que não, vamos manter só um vereador, e daqui a pouco cai o Lilo lá. Como que você deu essa habilidade, Eusébio, de segurar um grupo forte que vocês tiveram lá, com quase 10 nomes aí, com plena capacidade de disputar essas 3, 4 vagas? Isso se dá simples, Rachida, com transparência. Quando você mostra para os candidatos, você joga aberto, você mostra a necessidade de ter um nome a mais, de melhorar aqui, e mostrar o seguinte, quem está dentro é que decide quem entra, né? Então você dá autonomia para quem filia primeiro. Eu não montei essa chapa nos últimos 15 dias ou nos últimos 30 dias, né? Nós, junto com o deputado Paulo Araújo, né, junto com todas as lideranças do partido, nós montamos essa chapa há 1 ano atrás, 1 ano e pouco atrás. Nós já tínhamos discussão, a chapa nossa estava pronta. Tanto é que hoje nós temos 45 nomes que vai chegar a 28, né? Tem gente que está faltando nome, né? Nós temos 45 nomes que vai chegar a 28 no dia da convenção, e de comum acordo. E aqueles que não forem candidatos vai ficar dentro da estrutura, ajudando aqueles que serão. Então, o Progressista em Cuiabá se dá o luxo de ter isso, né? E trabalhamos isso também no interior, a composição no interior, né? Vamos lançar mais de 1.120 candidatos a vereadores no estado, né? Tem uma estrutura muito bem organizada, já decidido quem são, homens, mulheres, negros, índios. No Progressista tem 65 candidatos índios no estado de Mato Grosso, né? Então a organização é tudo.
A marcha para a Prefeitura de Cuiabá está resolvido também. Resolvido. Nosso pré-candidato é o deputado Botelho, né? Isso aí já é decisão nossa. Nós decidimos que iríamos apoiar o Botelho antes do Botelho decidir qual partido ele seria. Antes né? do Fábio Garcia, Antes Botelho, do aquela Fábio, questão lá antes dos do dois, Botelho, né? antes daquela confusão toda, nós já tínhamos decidido, né? E aí o próprio Fábio, que é um parceiro político nosso, né, através do União Brasil, que é um grande partido aliado nosso no estado, né, o republicano, né, mas a gente tem trabalhado isso, né, e tem visto a atuação do Fábio. O Fábio é um bom perdedor, né? Por quê? O que aconteceu? O Fábio disputou com o deputado Botelho, né, e teve a hombridade, a honradez de hoje estar dentro da campanha do Botelho com mais vontade, com mais tesão política, né, do que muitos que a gente vê por aí. Então você vê que o Fabinho abraçou a campanha, está trazendo as ideias que ele faria no projeto dele, está trazendo tudo para dentro da campanha do deputado Botelho, está trabalhando no dia a dia isso, né? Ele não tem tempo, ele sai lá da Casa Civil, a gente sempre se reúne à noite para estar falando e organizando a campanha. E o Fabinho assumiu isso literalmente, como também a presidente do União Brasil, a deputada Gisela, né? Presidente da União Brasil aqui em Cuiabá. Então isso mostrou a unidade partidária lá do União Brasil e que o Botelho hoje desfruta disso nos demais partidos. Hoje nós temos em torno de 8 a 10 partidos que estão no arco de aliança da pré-campanha do deputado Botelho e que, graças a Deus, está indo muito bem. E o PP tem vice para indicar para o Botelho, Eusébio? Rapaz, vice é o que temos, né? Bons nomes é o que não nos falta, né? E vamos aguardar no momento certo. Essa questão do vice, eu acho que ela tem que ser colocada de acordo com o processo político e eleitoral. Tem que ter força política, tem que ter apoio popular, tem que encaixar naquilo que falta no candidato majoritário, no candidato a prefeito. O vice é para cobrir isso, né? E alguma deficiência que possa vir a ter para cobrir isso. Então, não dá para você falar, não, o vice vai ser aquele porque tem os olhos azuis e tal. Não, tem todo um processo de força política, tem um processo de aceite da sociedade, de necessidade na composição da chapa, na estruturação do plano de governo, no plano de metas, né? Então o vice tem que encaixar, né? Ele não é para decidir agora. Eu acredito que a gente vai decidir o vice do Botelho lá nas convenções. Mas o PP pede e indica o vice para o Botelho. Vamos exigir a participação do partido nessas indicações. É claro que nós não vamos empurrar nada de goela abaixo, mas vamos apresentar aí 3, 4 opções. O senhor tem algum nome já que o senhor pode falar? Não, nome a gente tem, mas não vamos... Só não pode falar, né? Só não pode falar, né? Não é o momento, até porque você fala, acaba desgastando. Pô, Eusébio, estamos tentando tirar aqui de você, tá difícil, né? O homem é habilidoso mesmo, né, Neto? Não cai na puxadinha nossa. Não cai, né? Mas tem bons nomes, eu tenho certeza. Nomes. Tem militares, tem médicos. Ontem né? saiu Tem até mulheres. o Coronel Mendes como um possível vice do Botelho, né? O comandante-geral. Gosto os muito do militares. Alexandre é um coronel que tem dado exemplo aí no comando da tropa, é um humanista, né? É um ser humano muito especial e tem sim uma grande liderança, tanto na corporação como o carinho da sociedade que tem visto o trabalho dele. Mas é um dos nomes que a gente gostaria que aceitasse ser. Né? Ah, sim, sim. E o partido, o senhor é secretário do partido estadual, né, no estado. Como que está a estruturação no estado? Vocês têm hoje quantos candidatos a prefeito no estado? Hoje nós temos 38, 38? Podemos chegar a 45, né? Ainda está definindo algumas situações em alguns municípios, candidatos a prefeito, né? E temos 42 candidatos a vice, né? E temos 1.126 candidatos a vereadores no estado de Mato Grosso. Então, estamos trabalhando essa estrutura toda. Isso dividido entre mulheres, homens, negros e índios, né? Temos 65 candidatos índios no estado, né? O progressista hoje tem buscado a representação da sociedade em todos os setores. Antes de falar um pouco de estado, Eusébio, eu quero voltar um pouco na sua função aqui em Cuiabá. E aí o lado, não vou dizer ruim, mas o lado enérgico que o dirigente partidário tem que fazer. E eu vejo que com muita habilidade você conduziu isso. A transição do PP saindo da base do Emanuel aqui, e você, quando assumiu, já chegou colocando em posição partidária.
Queria que você comentasse um pouco para a gente essa transição quando você assume o PP e coloca uma nova cara no partido em Cuiabá. Pois é, quando nós assumimos o Progressista em Cuiabá, ele se deu através de um convite do senador Cidinho, do deputado Paulo Araújo e do presidente nacional Ciro Nogueira, que nos deu isso como missão, né, para resolver a questão do Progressista em Cuiabá, né. E de pronto, a convenção nossa foi num dia, no outro eu convoquei uma reunião do diretório e coloquei em pauta, né, alguns assuntos, e entre eles estava uma das sugestões de pauta, que era a questão da participação ou não na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, tendo em vista que nós tínhamos participado das eleições do Emanuel em 2016 e 2020, então nós ajudamos a ganhar a eleição. E tínhamos secretários, em 2016 até 2020, tínhamos vários secretários no município, né? E a bancada de vereadores também apoiava a gestão do prefeito, exceção do vereador Demilson, que a partir de 2020 ele já tinha se posicionado como oposição e vinha discutindo e vinha a contragosto, né? Mas vinha se colocando contra algumas posições da Prefeitura de Cuiabá. Coloquei em votação, a maioria decidiu que deveríamos deixar a gestão. E aí nós damos, como dirigente partidário, essa hora a gente tem que fazer valer a autoridade, nós damos 72 horas para quem estivesse na gestão optar por ficar na gestão e deixar o partido, ou sair da gestão e ficar no partido. E para a base, na Câmara, a mesma coisa. Se ficasse para defender o prefeito, na base do prefeito, que tivesse que sair do partido. E fizemos isso, né? Tínhamos lá o Luiz Cláudio, que era secretário de governo, mas vereador, né? O Macrian, vereador, e estava na Secretaria de Habitação. O Alex, que era suplente de vereador, que está na Secretaria de Obras lá junto com o Estopo. Tinha o Vanderlúcio também. Né? O Vanderlúcio, a situação é outra, porque o cargo que o Vanderlúcio estava ocupando, ele é um cargo eletivo. Ele foi eleito pela Câmara de Vereadores, inclusive por unanimidade, com os vereadores da oposição, e todos votaram nele. Então, era uma eleição. Então, não tínhamos como a gente interferir nessa questão, porque o cargo dele foi eleito. É uma agência, ele está na Arsec, e a Arsec é uma agência que é a Câmara que elege o candidato, o presidente. Né? E o Vanderlúcio, como diretor da Arsec, nós não tínhamos como fazer essa cobrança, nem legalmente, nem politicamente, nem de forma alguma. Né? E aí a gente teve essa situação de não mexer nessa questão do Vanderlúcio. Foi a decisão do partido na época. E o resto nós pedimos para que optassem. Aqueles que optaram por ficar, ficaram, numa boa. O vereador Luiz Cláudio, de primeira hora, já entendeu e concordou que a gente deveria dar a sua carta de anuência. O Macrian não concordou, ficou debatendo uns dias aí com o deputado. Paulo Araújo, ficaram brigando e tal. Eu interferi nesse momento e encaminhei a expulsão, né? Encaminhei a expulsão do Macrian, e ele teve que entender que era melhor para ele sair do que comprar briga. E ele saiu e ficou com o Emanuel Pinheiro. Ele optou, o vereador Macrian optou por defender a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. E a gente respeita, sem problema nenhum, né? E a vida que segue. Da mesma forma o Alex, o suplente vereador Alex, né? E assim continuou. Nós montamos uma base forte a partir da saída desses três, porque a gente sabe da estrutura que tem uma prefeitura, né? E não era justo os companheiros nossos sem mandato estar disputando, sendo contra a gestão, né? Estar disputando com quem estivesse lá na gestão, com toda uma estrutura. Então foi por conta disso, exatamente isso, que a gente pediu para que eles saíssem do partido, e assim foi feito. Você, como homem de confiança do Paulo Araújo, Eusébio, e a gente vê isso, que a gente roda o Estado, a gente acompanha o trabalho dos partidos sendo feito, e a gente vê a excelência que vocês conduziram essa estruturação. Saída do Neri, que teve uma candidatura, né, que era o antigo presidente do partido, e aí o Paulo assume junto com você, e depois acaba vocês recebendo o Cidinho nesse processo. Então eu queria que você comentasse para a gente essa reestruturação que vocês encaminharam em todo o Estado, com a gestão e a cara sua e do Paulinho, e a volta do Neri agora nesse contexto. Como que o Neri volta para esse contexto de direção do partido?
Então, o que acontece? Quando nós assumimos o partido, nós reorganizamos ele no Estado, estruturamos ele no Estado para disputar as eleições municipais, né? O deputado Paulo Araújo sempre deu a grande liberdade para os diretórios municipais, para as comissões provisórias se organizarem. A gente não entra no mérito da discussão local. Você nunca vai ouvir falar que nós dissolvemos uma comissão provisória ali ou aqui, interferimos de forma nenhuma. Sempre deixamos as decisões para que lá no município eles tomem, né? Nós nunca atravessamos de cima para baixo, nem eu, nem o Paulo, fizemos nenhuma atitude nesse sentido. Com isso, o que acontece? Fortaleceu a base. E as pessoas se sentiram que tinham garantias jurídicas, garantias políticas para poder vir para o partido. E com isso se deu com muita facilidade a formação de várias chapas de prefeito, vereadores, vice, e assim estamos discutindo as composições. Então, fortalecimento da militância partidária, com a instituição do movimento das mulheres progressista, do afroprogressista, da juventude progressista, isso tem se dado no dia a dia, né? Isso a gente fortalece o partido na base, dentro da cidade, nos movimentos sociais, né? Para poder fortalecer as candidaturas a vereadores e prefeito. Então, a gente tem dado liberdade na construção disso. E também de forma muito política, às vezes, a gente tem feito as composições com os partidos aliados, né? Tanto com a União Brasil, que é o partido do governador, com o Republicano, né? Que é o partido do vice-governador, né? E outros partidos, o PSB, temos muitas composições com o PSB, com o MDB, né? E estamos discutindo, até com o PL, várias formações com o PL principalmente, né? Então a gente não tem tido essa discussão ideológica na formação do partido. Só pode com partido de direita, não pode com partido de centro-direita ou de centro-esquerda. Não, nós não temos isso. A realidade local, cada lugar tem sua realidade. E a gente tem fortalecido isso para os companheiros lá do município. Olha, aí é vocês que decidem com quem vocês vão. Então, a gente não tem interferido de forma nenhuma. Quanto à questão do Neri, né, o Neri foi candidato a senador, né, colocou o nome aí para ajudar na construção do partido no Estado, né, foi um grande candidato, teve os percalços jurídicos, mas é um grande companheiro, puta deputado, foi um dos deputados federais mais atuantes do Estado de Mato Grosso, foi coordenador da bancada, né, é uma grande liderança política, né, e o Neri volta para o cenário político do Estado como pré-candidato a deputado federal, né? Tem todo o aval do partido para construir isso, né? Estamos trabalhando, ajudando nessa construção, né? E é um grande parceiro, é um aliado de primeira hora nosso. Agora, a gente sabe que uma grande liderança aqui no Mato Grosso é o Cidinho. E Cidinho é o presidente do PP estadual. Né? Não, o presidente é o deputado Paulo Araújo. Vice-presidente. É vice-presidente, né? E com a saída do Cidinho para lá, o Cidinho tem uma ligação muito grande com o governador Mauro Mendes. Não seria aí uma possibilidade também do Cidinho encarar uma candidatura aí numa majoritária, aí, ou senador, ou governador, ou uma vice-governadoria? Com certeza. O Cidinho ele é o seguinte, ele está pronto. O Cidinho é um sujeito pronto, né? O No direito está maduro, né? Está maduro. Ex-senador Cidinho é uma unanimidade na política mato-grossense, né? Ele é amigo de todo mundo gosta muito do Cidinho, jeitoso. De Marilândia para o mundo? De Marilândia para o mundo, né? O Cidinho, como a gente costuma dizer, o rei do Médio Norte, né? Mas é um grande companheiro. Cidinho hoje, se tiver que ser candidato a suplente do governador Mauro Mendes na chapa de Senado, ele está pronto. Se tiver que ser vice do Piveta, que for o candidato do grupo, ele está pronto. Se tiver que ser candidato a senador, ele está pronto. Se tiver que ser candidato a governador, ele está pronto. Então, o progressista hoje está pronto para disputar a eleição majoritária em 2026. Hoje, um dos grandes nomes que a gente tem é o Cidinho. Pode vir outros, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Né? E tem muitas coisas. Né? A política é muito dinâmica. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Mas é um grande nome, uma grande estrela. E, se Deus quiser, nós vamos estar nas eleições de 2026 nas cabeças. E ele tem participado desse processo partidário de construção do partido, Eusébio? Constantemente. Inclusive, amanhã está indo eu e ele para Brasília para discutir algumas questões já de campanha, né, com o nosso presidente
Ciro Nogueira, exatamente para tratar dessa questão partidária a nível de Mato Grosso, de como vai se dar as campanhas e tal, e a nível de Brasil. Então, amanhã a gente está indo para uma reunião lá exatamente para colocar isso na mesa, né? E o Cidinho é parceiro, tem ido nos municípios, de acordo com a sua agenda, ele tem ocupado bastante tempo na ajuda da construção, junto com o deputado Paulo Araújo, junto conosco, para poder fazer essa construção do partido no Estado. E tem dado certo. Tem alguma pergunta aí, Carlos? Vamos falar do evento grande que vai ter agora. Eu ia falar, né? A grandeza da construção partidária, Sim, e eu que, graças a Deus, deixei de ser dirigente e agora estou mais como jurista. Mas a gente acompanha todos os partidos e a gente vê principalmente a preocupação da capacitação dos seus membros, né? E a magnitude do evento que vocês estão organizando, que vai começar no sábado, né? Principalmente pelos atores que estão vindo ali, já mostra a preocupação de cuidar, de zelar mesmo dos seus quadros, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, mas antes de agradecer a Carol, né? Que está te ajudando nessa organização. Não, eu que estou ajudando ela. Ela que comanda. Ela que é a grande mentora do a gente sabe quem que manda de verdade, né? Não precisa... tá implícito, né? Tá bobos aqueles que não reconhecem, né? O Carlos já dizia, né? Mas tem um grande evento, já agradecer o convite de eu estar lá também, com uma bancada renomada aí de grande jurista, o eterno presidente da ordem, o Fayad, meu colega, amigo, o Cirineu. Nós vamos compor um painel lá, falando um pouco pro Partido Progressista, um pouco das questões eleitorais, mas eu queria que você falasse aí um pouco desse evento que está cheio de estrelas aí no sábado e domingo, e até para informar o pessoal, aqueles que também não são filiados ao PP, se pode ir, que é a pergunta que estão enchendo meu WhatsApp já. Como que eu participo e se pode, mesmo não sendo do PP, participar? Pois é, o Capacita, ele é um evento partidário nacional, né? Ele é um evento de formação política. E claro que a gente põe as pitadas políticas nossas também dentro do processo, né? A gente coloca o tempero local, o tempero estadual, sim, né? E visando a capacitação dos pré-candidatos a vereadores, né? A prefeito e vice-prefeito, aos dirigentes partidários e às suas assessorias, né? Que são os contadores, né? São advogados. Por que isso? Porque o que acontece? No Brasil, nós temos 6 meses de pré-campanha e 45 dias de campanha efetivamente. Então, a gente está fazendo isso já lá no interior, né? Nós temos uma turma do partido, advogado, contador, já viajando, né? E visitando as chapas, município por município. A gente está discutindo o que pode e o que não pode, né? Uma questão bem didática. Olha, vereador, você não pode, prefeito, o senhor não pode fazer isso, a legislação não permite, ou permite isso, né? Então, orientando, né? Não corre risco de ganhar e não levar, né? Hoje o grande problema é ganhar e não levar. E a legislação, para cada eleição, e aí o Hayashida que está aqui sabe disso, que para cada eleição é uma legislação. E para vereador e prefeito fica como cobaia, geralmente para estadual, é teste, né? Para poder, se der certo, aí a turma vai para nacional e vira, para ajudar lá. Então é sempre assim. E a eleição, tem muita gente que fala, oh, isso pode, isso não pode, né? E o TRE, aqui em Mato Grosso, e os TREs no Brasil, eles estão extremamente preparados para fiscalização, né? Tanto com essa questão de inteligência artificial, como com as fiscalizações, participação da sociedade, né? Os órgãos da sociedade hoje está todo mundo de olho nas campanhas. E aí tem vários crimes que as pessoas cometem sem saber. Abuso de poder econômico, abuso de poder político, né? Erros estratégicos, né? Compras de material, compras de serviço. Até, né? Aprender a captar recurso para a campanha. Exato, né? Arrecadar, como que arrecada. Hoje tem a questão da vaquinha eletrônica. São nuances que acabam levando a crimes. Né? E crimes esses que podem impedir uma chapa inteira a se registrar, que pode impedir o registro de outras candidaturas avulso, mas também que pode prejudicar depois do resultado das eleições. Então, a nossa preocupação, quando a Carol pediu para fazer isso, e ela como advogada, ela notou essa necessidade,
né? Foi exatamente por isso, para que os nossos candidatos estejam preparados legalmente para disputar a eleição, mas que dispute a eleição com tranquilidade, com assessoria jurídica do partido por trás, com todo um garantia, aparato, né? com garantias reais de que ele vai disputar e vai ganhar a eleição. Porque nós também estamos levando os grandes marqueteiros, né? Tanto a Mariana, por exemplo, que é uma grande revelação hoje na questão da propaganda eletrônica, na propaganda digital, nas redes sociais, né? Uma grande consultora política, né? Mas temos os renomados aí, os antigos, como o senador Antero, vai estar lá ajudando, contribuindo com as suas experiências, né? Vai estar lá o Cláudio Cordeiro, um grande marqueteiro também, né? Que é dono de uma grande agência hoje em Cuiabá, mas vai estar lá o Kleber Lima, né? Vai estar o Kleber hoje, um dos marqueteiros mais renomados do Estado, já foi secretário de Estado, né? Tem toda uma experiência, tem vindo de vitórias consecutivas, né? De campanhas vitoriosas, vai estar lá orientando os candidatos, né? Com sugestões do que eles falam para poder cativar o voto, né? O comportamento durante a campanha. Vai estar Humberto Frederico, que hoje é o marqueteiro aqui da campanha do deputado Botelho, né? Então, vai ter várias pessoas. E, por outro lado, vai ter os grandes advogados, né? Hoje nós temos Rodrigo Cirineu, que é uma referência na questão eleitoral, né? Um grande nome, tem uma capacidade imensa, né? Vai estar lá nosso amigo Hayashida. Então, através desses advogados, né, que a gente vai estar lá fazendo essas discussões para poder ajudar os nossos candidatos. E, por outro lado, a gente vai estar os fiscais do processo eleitoral, que são os juízes, né? Nós vamos estar com Jamilson Haddad, a nossa querida Ana Cristina, né? Vai estar lá também, juíza, e vai estar com o juiz Eustáquio, do TRE. Todos eles com especialidade na questão eleitoral, mostrando, outros com especialidade na questão criminal, inclusive, mostrando o que realmente não pode fazer, que é crime, né? E o que pode fazer, que a lei permite. Então, a gente está preparando isso com muito carinho. E aí, Hayashida, você me perguntou, isso é para os progressistas, os pré-candidatos a prefeito, vereadores e os dirigentes partidários, vice-prefeito, mas também é para a sociedade, né? É para o contador, que vai prestar serviço para a campanha, é para o jornalista, que vai lá estar prestando serviço para uma campanha, um marqueteiro, né? É para o advogado, que vai estar prestando serviço aí para as campanhas no estado todo. Então, esse convite é para a sociedade. A gente tem que ter essa grandeza. O que basta é fazer a inscrição com antecedência, né? E aí a gente tem um link. É limitado, presidente? É limitado. Vai ter uma limitação de pessoas. Por isso que quem fizer as inscrições primeiro, depois nós vamos encerrar as inscrições. E só vai participar com quem fez inscrição. Segue nossa página aí do podcast Provocação lá, as minhas também, do Grupo Voz TV, que nós vamos estar disponibilizando o link da matrícula. Corra e não perca a oportunidade, porque tá de parabéns mesmo, Eusébio. Eu acho que vocês escolheram os melhores quadros que tem no estado. Se fosse falar de um marqueteiro ali, não menosprezando os outros, mas, pô, vocês trouxeram ali o que tem de melhor no estado, né? Em linhas diferentes, inclusive, bem que você colocou. Os juristas também, né? Tanto os advogados como os juízes. O contador, e né? Os contador também. Então, assim, um evento aí, um sábado e domingo, que não dá para perder. Aqueles que vivem disso, que estão preparando as candidaturas, tanto os dirigentes como os operadores e a coordenação de campanha como todo, é um evento gratuito, né? Gratuito. Que só vai perder aquele que comer mosca, né? Porque eu vou estar lá não só tendo a satisfação de estar falando um pouco com vocês, mas com certeza assistindo esses grandes nomes que vão estar lá à disposição nossa para a gente ganhar um conhecimento deles lá. Isso aí. Vamos encerrar o nosso podcast de provocação, né, Carlos? Já aprendemos bastante aqui, já conhecemos a estratégia aí do PP, o que o PP vai fazer aí a nível de campanha, os seus candidatos, a potência aqui para os candidatos a vereador, também o Capacita 11,
E tem mais alguma coisa aí, Carlos, que nós deixamos de Se a gente perguntar? for falar com o Eusébio aqui, a gente ainda tem a tarde inteira, mas vamos deixar ele pagar o almoço, né, Neto? Aí ele já paga o almoço e a gente continua conversando, que é melhor. É verdade, estão convidados. Estão convidados aí. Convidado. E o Eusébio conhece os melhores lugares de Cuiabá. Só ele sabe os lugares de almoçar em Cuiabá, Neto. Tem grandes, Cada dia ele aparece com uma novidade nova tem aí. grandes restaurantes e eu gosto. Né? E agora tem o House Beef aí, que é um sucesso aqui em Sucesso, Cuiabá, né? House É Beef do nosso amigo Aldo aí, parabéns aí, Olha o Aldo. merchandising aí. Aldo é um colega nosso, é um companheiro nosso aí que está nos assistindo aí. Um abraço, Aldo, e tá dando a equipe aí, os veterinários aí de Cuiabá, de Mato Grosso. Grande abraço para vocês aí. Vamos embora, né, Carlos? Eusébio, tem alguma coisa que nós não perguntamos para você que você acha importante a falar aí do Capacita 11 ou da política geral? Porque às vezes a gente acaba esquecendo uma coisa aí. Tem alguma coisa que você queira falar ao nosso telespectador? Tá maravilhoso. Eu quero agradecer o convite, né, do Hayashi, da convite seu, Neto, né, e dizer que é um sucesso, né? Então, o grupo Voz MT tem tido essa iniciativa, né, de promover esse tipo de inovação na comunicação. Obrigado, Zé. Né, o senhor tem se revelado um grande comunicador, né, e eu quero dizer o seguinte: conte conosco, né, estamos lá à disposição, toda vez que for chamado estaremos aqui, estamos à disposição, né, tanto nós como os outros demais dirigentes, as demais lideranças do partido. Quero agradecer e agradecer a todos vocês aí pela audiência. Um grande abraço. Vamos embora, Carlos? Vamos embora Já que... despediu dos nossos telespectadores? Não, eu já falei pro Eusébio aqui, ele já tem a obrigação aqui de trazer o botelho que tá faltando vir na nossa bancada. Eu acho que é o único dos pré-candidatos a prefeitos que ainda não veio. E também do presidente do PP, o deputado Paulo Araújo, que vem fazendo um trabalho espetacular lá na Assembleia. E queremos ele também aqui na nossa bancada tão logo, né, Neto? Isso, claro. Agradecer aqui a dirigente do Eusébio, né? Minha comandante. O comandante do Eusébio aqui. Qual é o nome dela mesmo? Carol, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre, tá? Aqui está aberto aqui aos companheiros aqui, principalmente quando se fala em Cuiabá, o carinho aqui é muito grande. Estamos encerrando mais esse podcast Provocação e dizer para você que você pode assistir este programa a qualquer hora do dia, de manhã, à tarde, à noite, pelo nosso site Voz MT, pelo nosso Instagram ou também pelo YouTube. Um grande abraço a você que acompanhou até agora e até o próximo programa.